Dilemas 122, nessa segunda-feira de fevereiro. Como vocês estão? Que animado, super locutor. Você viu? Rádio Cidade, eu apresentei na Rádio Cidade aquele negócio, dedique uma canção. Como chamava aquilo? Falando de amor? Não, era um que uma pessoa dedicava para outra, mas sem se identificar quem era. Mandava na Rádio Cidade, era Hora de Amor, não? Ai, não sei, gente. Era Rádio super era muito cedo, bom. tipo Mas 2 da sabe que madrugada. ainda hoje as pessoas mandam música? Você tá de Eu brincadeira? escuto Nova Brasil FM, aí de vez em quando tem assim, tipo meio-dia. Aí tem, Cê tá alô brincando. pessoal da Nova Brasil, aqui quem fala é o Wellington de Salvador, eu queria Ah, dedicar. não. Mentira, É Psirico. maravilhoso, gente. Você tá de Amo. brincadeira? Rádio é sensacional, né? Ah, eu vou fazer isso. Eu gosto muito de história de rádio, eu gosto muito daquela história das fichas que o pai de... Zezé de Camargo. Que eu ia dizer Estãozinho Chororó, mas Zezé de Camargo fazia, rapaz. Aquilo não Esse existe. filme é lindo, né? É Filhos de lindo. Francisco. 2 filhos, Francisco. Vamos lá? A gente veio aqui fazer o que hoje? Aquele, né? Esse é o Dilemas número 122. E aí... Se você tem um dilema, mande pra quem? gente. Pra quem? luabarros@redeamparo.com.br e ou pedro@redeamparo.com.br. Isso Não aí. sei se você tem dilema, se sua vida tá fácil, né? Enfim, eu tenho vários Pelo andar da dilemas. carruagem aqui que a gente tem recebido, eu tô olhando aqui pra sua tela, parece que o pessoal tá com dilema sim. Tá rolando né? dilema. Então hoje a gente vai gravar um dilema, é uma Valentina ou um Enzo? Valentina, né? Valentina é sempre presente aqui. Sempre presente, Valentina Mas tem presente. um do Enzo aqui muito bom, que eu vou guardar. Tá bom, guarda aí. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar porque a brincadeira é essa. Só uma coisa que vale a pena a gente dizer é que já estamos com o coração quentinho com a comunidade, chegando gente para o nosso ano de amparo, que vai acontecer de março de 2022 a março de 2023 e segue depois, porque a gente lançou uma assinatura anual da Rede Amparo. O que né? tem nessa assinatura anual? Nessa assinatura Pedro tem, Fonseca. vou falar agora, tem 4 cursos: Princípios da Parentalidade Positiva, Irmãos, Conflitos e Empatia, Duo, Diálogos Possíveis e a Jornada do Anti-Herói. Mas isso não é só. Não é só. Não, fora esses quase 40, são quase 40 ou mais, são quase 40 episódios em vídeo e conteúdos de São mais. apostila, são mais, só Duo tem 72, fora os conteúdos de audiovisual dos cursos e apostilas relacionadas ao curso. Essa comunidade, com essa assinatura anual, dá direito a pessoa participar de quê com a gente? Vamos lá. Encontros semanais nas segundas-feiras, à noite, 9 horas da noite. Para falar sobre o quê? Para falar sobre os temas que vão estar ligados aos bimestres temáticos dessa comunidade. Então, a cada 2 meses, a gente tem um tema e a gente vai toda segunda-feira falando dele, depois vira o bimestre, outro tema. Vai ter acesso também a uma comunidade num aplicativo que, gente, olha só que isso é uma glória. Ô glória, que não é na rede social, não é um WhatsApp, não é um Telegram que você fica ali, não, é um aplicativo que você entra quando você quer, que está tudo indexado, você diz assim, eu quero procurar assuntos sobre parentalidade, pum, achou, eu quero falar sobre família, pum, achou, eu quero falar sobre sexo, pum, veja que coisa bonita, não é facilitação? É uma facilitação da vida. Então a gente está muito feliz que a comunidade já está recheada, chegando gente, e as inscrições até 28 de fevereiro estão com um preço promocional. Basta você entrar em www.anodeamparo.com.br ou redeamparo.com.br que você vai achar lá. Vem, gente, Bora, tá muito massa. Tá massa. E vamos nessa? Vamos. Caboge, solta a vinheta. Dilema vem do latim. São 2 premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar. Um problema Que é um confronto entre 2 soluções. No dicionário hipster, treta. Situações embaraçosas. Dilema É um problema a ser resolvido, ou não. a ser entendido. Putz, discordo. Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas, podcast com Lua Barros. E Pedro Fonseca. Esse dilema foi tipo cartinha da Xuxa. Porque tinham muitos aqui e eu abri abri a tela do computador e disse, vai ser esse. Eu não quis ficar muito procurando. Entendi. Então, Foi tipo, isso. a carta foi puxada A e carta aí foi puxada. foi assim. Foi isso. Mas você sabe o que é o dilema? Só para meu coração ficar um pouco mais Eu tranquilo. gostei do título. Ah, O então título eu achei bem bom, então nem li. Eita, Foi. temos uma novidade hoje aqui nesse dilema. Qual é o título? Geralmente um dos dois lê, né? E escolhe. Mas eu confesso que eu não li, eu gostei muito do título. O título é O que fazer com a raiva que sentimos? Certo. Entendi.
Foi Marshall Rosenberg que escreveu? Não foi. Porque ele tem um livro Ele que é... né? O Propósito da Raiva. É. Foi o Thich Nhat Hanh? Não foi também. Não foi? Não. Então tá bom. Vamos lá. Oi, Lua. Oi, Peu. Espero que vocês estejam bem. Eu sou fã do Dilemas. Comecei a acompanhar ano passado e me identifiquei com vários. Vamos ao meu dilema. Eu me chamo Valentina, tenho 36 anos, casada com Enzo, mãe de Valentina. Eu tenho, né, Tem. problema, gente. Então, assim, quando tem o nome da pessoa, eu preciso me concentrar muito para não dizer o nome da pessoa, né? Lembrar que é Enzo e Valentina. Então, veja, uma Valentina de 36 anos, casada com o Enzo e tem uma Valentininha. Isso, de 8 anos. Tá bom. Meu dilema tem a ver com a minha família de origem. Olha, eu acho que você não tá só, viu, Valentina? Fui criada pelos meus avós. Avós esses que sempre foram muito consistentes sobre a importância da educação na nossa vida e sempre ajudou ao máximo quem quisesse estudar. Meus avós tiveram 12 filhos, somos em 36 netos e um número de bisnetos que não para de crescer. Gente. Adoro. Também. Meu avô já falecido. Minha avó hoje com 88 anos. Desculpa introduzir tantos detalhes. Imagina. Tá ótimo. Mas acho que sem esses, talvez não faria sentido o meu dilema para vocês. Na segunda quinzena de janeiro, minha avó positivou para a Covid. Já com as 3 doses, porém, precisava de cuidados. O primeiro problema não foi nenhum dos meus tios que moram perto que a levou para testar. E sim, uma amiga dela, que sempre liga e viu que ela não estava bem. Ai, meu coração. Como já sabia que seria difícil cuidar dela, quando eu soube, eu disse que iria cuidar. Né? Acho que eles, né? Quando eles já sabiam que seria difícil cuidar dela, quando eu soube, eu disse que iria cuidar. A partir daí, meu WhatsApp não parou mais. De filhos preocupados e cheios de instruções, sendo que nenhum deles se prontificou a ficar. Não queria que eu a levasse ao médico. Eu simplesmente levei. Pois, pela idade, era necessário eu saber como poderia ajudar, o que dar quanto aos sintomas que ela vinha sentindo. E a partir daí, foi só decepção. Como ela ainda estava assistida, ninguém mais ligou. Fiquei todos os 7 dias em isolamento com ela. Mas apesar de ela não estar mais positivada, o médico recomendou que ela fizesse mais uma semana de repouso, que tivesse acompanhamento. Mas eu precisava voltar para minha família. Meu marido segurou as pontas em home office com a criança em férias e agora eu precisava dar a vacina à minha pequena, escola, enfim. Assim como todos, eu também tenho uma vida. Porém, quando eu constatei que ninguém queria ajudar, eu comecei a sentir muita raiva. Nós somos muitos, porém não somos família. Família é suporte. Sei que cuidar de um idoso doente é difícil. Mas penso que se fôssemos família, comunidade, não ficaria pesado para ninguém. Minha avó sempre foi ponta firme para todos. A linguagem do amor dela é fazer pelos outros enquanto ela pôde, ela sempre fez. Não posso obrigar ninguém. Mas a gente se preocupa tanto com a infância e simplesmente esquecemos a velhice. Como não sentir raiva, não torcer pela lei do retorno? Minha avó é a animação em pessoa. Finge não sentir, não se importar. Eu queria levar ela comigo, mas ela não quis sair da casa dela. Eu estou sem saber até se é legítimo sentir essa raiva ou se eu só estou romantizando tudo isso. Agradeço desde já, peço desculpas pelo tamanho. Espero que vocês consigam olhar as coisas por outra ótica. Um beijo, Valentina. Valentina, obrigado por esse dilema. Eu tô aqui ouvindo, te ouvindo, sentindo e vendo um recorte a partir da sua família do que tem demonstrado ser a nossa sociedade. A sua descrição sobre cada momento que você atravessou com essa avó que precisava de cuidado, com essa mulher que é o símbolo da alegria e animação, e que, de repente, você, por ter se disponibilizado, né, a cuidar e assistir, de repente vê sendo, eu vou abrir aspas, mas é essa palavra mesmo, sendo abandonada
por esse outro coletivo gigante de 36 netos e inúmeros irmãos e não sei o quê, porque aparece você, uma mulher, para cuidar. E aí todo mundo some e desaparece. E é um recorte da sociedade em muitas esferas. No processo da pandemia tem um recorte, que é o recorte da gente ter que lembrar o tempo inteiro que não é somente sobre a gente cuidar da gente. É sobre a gente cuidar da gente e cuidar do outro, né? Isso vai desde coisas muito sutis, como usar máscara. Usar máscara não é somente para não pegar, é para também não transmitir. Até coisas que são muito profundas, como você trouxe, que é esse cuidado com quem precisa. Porque mesmo vacinada com 3 doses é uma pessoa idosa. E aí essas pessoas desaparecem e jogam isso no seu colo, que é outro recorte da sociedade, que é você ter que realmente sair de dentro da sua casa para cuidar dela e não tem mais ninguém que se prontifique a fazer isso coletivamente. E isso cai nas costas de uma mulher, que é uma questão de gênero no Brasil e em boa parte do Ocidente. Nossa, eu faço questão de dizer que é do Ocidente porque a gente aprendeu recentemente que no Oriente, em alguns lugares, é o contrário. No Japão, e esse dado é tão interessante, é óbvio que a sociedade japonesa a cultura japonesa tem várias, né, questões também, mas no Japão quem cuida dos pais é o filho mais velho. Né? Da velhice dos pais é o filho mais velho. Isso é muito radical, assim. As mulheres, no entanto, não estão livres desse cuidado, não. Para elas cabe o cuidado com os sogros. Sim, né? Questões culturais muito distintas. Mas é interessante. Cacete, Valentina, assim, esse dilema é um atravessamento. É um atravessamento. E eu queria te dizer que você tem todo o direito de sentir raiva. Por favor. Sinta raiva. Sinta raiva. Fale sobre a sua raiva. Fale sobre como você foi tocada, né, por isso. Fale sobre a falta de cuidado e de responsabilidade desses outros filhos, netos, bisnetos. Fale sobre isso. Falar sobre isso vai te ajudar, simplesmente. Porque a gente não muda ninguém. Eu acho, né? muito poderoso esse convite a falar sobre a raiva, entendendo que falar sobre a raiva, a gente confunde isso às vezes, que entender esse sentimento da raiva, quando a gente vê, a gente está passando essa raiva adiante, né? Ou seja, a gente está agindo violentamente contra as pessoas. Então, eu acho que, só para me certificar que eu entendi bem o que você está trazendo, porque eu acho que é um ponto, que é falar sobre essa raiva, é por você. É para que você cuide desse sentimento dentro de você e faça com ele o melhor a ser feito. Isso. Que, é isso, né? Que é assim... não é despejar a raiva, não é xingar o primo, o tio, a mãe, não. É sobre você falar como você se sentiu. Como você se sentiu. Sim. Inclusive porque atingir essas pessoas provavelmente não vai mudá-las, não é isso, não é... Mas você falar em voz alta sobre essa raiva sentida, e que faz tanto sentido de ter sido sentida diante de uma questão que é tão dolorosa, e que um dos outros recortes que me veio agora também é esse recorte que é drástico, que é o recorte do etarismo, que é assim, como é que a gente cuida nessa sociedade, como é que a gente cuida das pessoas mais velhas, como é que a gente olha para elas. E isso transcende a pandemia. Basta a gente olhar para as cidades como são feitas. Mas, nesse caso da pandemia, os dois extremos são muito vulneráveis. As crianças e os idosos. Acabei de receber uma matéria da BBC falando da evasão escolar de crianças de 5 a 9 anos. Crianças que não foram alfabetizadas corretamente. Porque essa é a janela de alfabetização. E o impacto que isso tem na sociedade no longo prazo, né? Eu fiquei pensando, porque ela disse, né, a gente fala tanto da infância, mas a gente não fala da velhice. E eu acho que a gente não fala o suficiente da infância. Porque as crianças ainda estão
sendo violentados o tempo todo e a gente normatizando essa violência, né? E os velhos seguem sendo abandonados, não vistos, não cuidados não seguem sendo cuidados pela própria família. E eu acho que aqui vale uma coisa que eu não acho que a velhice é a redenção de ninguém, mas no caso específico dessa avó, há um reconhecimento da sua linguagem de amor, né? Há um reconhecimento do quanto ela foi importante na vida de todas essas pessoas. E óbvio, assim como ela, como essa avó, todos nós somos complexos, né? Ambivalentes, todos nós temos as nossas questões profundas, mas a gente tem que entender, a gente precisa se entender como coletivo. Muito. Para mim é onde pega esse dilema dessa Valentina, que é numa construção que me leva a entender, e eu acho que vale a pena, quando a gente reforça essa coisa, né? Esses dois extremos são os extremos onde o abandono se localiza, porque na idade adulta útil para a sociedade, ou seja, quando eu sou útil, quando eu performo para a sociedade, quando eu sou força produtiva, quando eu posso falar palavras idiotas como meritocracia, então quando o sistema pode se aproveitar de mim e eu me comporto como os gregos falavam, o idiotês, né? Aquele que só olha para si próprio, o que é que acontece? O adulto, ele é um indivíduo individualista. Ele é um indivíduo que ele é regido pela própria existência, ponto. E esses dois extremos são abandonados. Tanto as crianças, que não são observadas, quanto os idosos mais velhos. Porque eles não têm essa utilidade social. E falar sobre utilidade social no meio de uma pandemia dessa é, no mínimo, absurdo. Lembra quando lá no começo da pandemia tinha gente que defendia assim, o comércio tem que ficar aberto, porque a economia não pode parar. A gente tá aí com 600 e cacetada mortos por conta de pessoas que pensavam assim. Que não pararam, não houve lockdown no Brasil. Não houve governo que tomasse conta do que era social. A gente foi abandonado. Então, nós, adultos, no Brasil hoje, estamos no lugar que a sociedade coloca as crianças e os idosos. Essa avó da Valentina é uma representação do que somos nós hoje brasileiros, num contexto de sociedade. Eu, você, as pessoas que estão ouvindo a gente aqui agora, nós somos as crianças e os velhos, independente da idade que a gente tiver. Porque não tem ninguém para cuidar da gente. Não existe governo, não existe nada. E aí, isso gera muita dor, né? Isso gera muita dor, isso gera muita raiva, isso passa a ser o padrão. Então, eu nem observo que eu estou abandonando, eu nem observo que isso que eu estou praticando é pouco altruísta, né? É pouco cuidadoso, né? É pouco afetuoso com uma pessoa que dedicou a vida a me cuidar, a me olhar meu filho, né? Essa matriarca. Então eu reproduzo isso sem nem pensar. Eu lembrei de uma coisa, você viu que morreu há 2 semanas, não sei, um fotógrafo francês. Vi. Né? Vi. Um cara que tinha um trabalho super importante. Sim. E ele morreu abandonado na rua. Na rua. Ninguém... Com 9 horas, caído na calçada, frio, menos 3 graus, ele morreu. Ele morreu. E ninguém parou, ninguém viu, tal. E é muito louco, porque de verdade, a gente observa, quando vem a notícia, a gente diz, gente, que horror. Que loucura. Mas quantas vezes a gente não já desviou a rota porque tinha um mendigo parado na rua? Oi, Rio de Janeiro. Barraca Tropicália, Moíse. Não, gente, eu não quero falar, é do outro, assim, também... A gente pula o mendigo na rua, a gente desvia o olhar da criança, a gente segura a bolsa, a gente tá se tornando a pior coisa. Todos nós estamos, não é o outro, todos nós enquanto sociedade. E a gente precisa só ficar atento, porque eu acho que o chamado para a atenção, para o vínculo, para a consciência, ele acontece a todo instante. Uma avó, uma matriarca que adoece, é um convite para a gente se olhar. Para a gente dizer assim, eita porra, preciso prestar atenção nisso. Um mendigo que eu encontro no meio da rua, que eu pulo ele, ou que eu... né? É um convite. Você tá pulando uma vida. Né? Falando em imagens, eu vou falar sobre uma imagem que eu tenho convicção que boa parte das pessoas que estão ouvindo a gente viu essa imagem. Que é um indígena jovem carregando um indígena idoso nas costas.
para uma caminhada de muitas horas. Essa imagem circulou um bocado. E ela tem para mim uma simbologia sobre isso que você está falando, que é demais de bonito, pelo cuidado. Como estamos assim tão desamparados, esse cuidado quando aparece, ele me emociona particularmente muito, 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 né? E essa imagem é uma imagem super forte, bonita, é isso, assim, você não consegue andar por essa caminhada, eu vou atravessar a floresta com você, né? E eu fiquei pensando na disparidade que tem esta cena com isso que você falou, que é nós pulando os mendigos, e me veio à cabeça um texto de Maria Rita Kell, originalmente publicado na revista Pisiagrama, que se chama Olhar no Olho do Outro, em que, claro, a despeito de um fato que é um texto São Paulo-cêntrico, porque é o horizonte que ela mergulha academicamente. Então, é simplesmente um recorte fino do Brasil, mas é um recorte muito fiel a essa cidade de São Paulo, onde as pessoas não se olham no meio da rua. É super interessante esse texto, vale a pena ler. Ele não é um recorte deste Brasil, né, que tem um indígena que carrega um ancião nas costas, né, e que não tem uma cidade, tem uma floresta. O desafio da travessia é muito maior do que o concreto, tudo isso. Mas essas contradições, elas estão permeando esse tempo da gente. O tempo de um descuido institucionalizado. O descuidar, o desamparar, o desolhar. É muito foda, é muito forte. Eu fico num exercício, particularmente, de me observar, porque é só isso que eu posso fazer. Uhum. É só isso que eu posso fazer, é me observar, porque cuidar dá trabalho. Cuidar do outro significa que eu vou cuidar um pouco menos de mim. E talvez esse seja o cerne da maternidade. A mãe, ela precisa cuidar do filho. Inicialmente para fazer ele sobreviver. E aí cria-se uma dinâmica que ela pode, ao longo dos anos, mudar, né? Se transformar, da mãe se ver, além de ver o filho. Mas tem um olhar para essa criança, que é o olhar do cuidar. E aí as mulheres, elas entram nesse ciclo o tempo todo. Elas acham que elas podem. E quando elas refutam esse lugar, né? Elas são muito condenadas. Condenadas automaticamente. Julgadas e condenadas moralmente. Então, eu acho que pensando nessa Valentina que trouxe, né? Imagino que essa avó tenha filhas. Não só filhos. As filhas, num determinado momento, também estão cansadas de cuidar. E também gostariam que esses irmãos chegassem mais perto, né? Que os genros chegassem para cuidar dessa sogra. Perfeito. Né? Mas vai ter sempre uma mulher para assumir esse lugar. Sim. E a gente precisa encerrar esse ciclo. A gente precisa encerrar esse ciclo tendo consciência sobre isso. Conversando com as pessoas, dialogando com esses filhos, com essas filhas. E com esse risco perigosíssimo de dizer assim, eu vou encerrar esse ciclo, só que aí uma mulher que diz isso, se essa Valentina dissesse, né, eu vou encerrar esse ciclo, vocês vão ter que tomar conta, porque a sociedade é tão cruel que aí vai jogar nas costas dela a culpa. Sim. Então, é uma trajetória aí de diálogo que eu volto a trazer aqui, que assim, que passa por esse senso coletivo do cuidar. Que passa pelo senso coletivo do cuidar, que é assim, nós homens não podemos não falar, porque a gente não fala sobre tanta coisa, né, bicho? Pelo amor de Deus, os homens que estão aqui me ouvindo, me ajudem, venham falar comigo. Estou precisando conversar com vocês também, porque é o seguinte, a gente deixa de falar, e a gente não fala sobre todas as coisas. Desde as nossas relações amorosas, as nossas relações como pais que vamos nos tornar, podemos nos tornar, até essa relação com o cuidar, até essa relação futura do cuidar daqueles que estão à nossa frente. Eu jamais pensei sobre o que será cuidar da minha mãe na velhice. Estou aqui pensando nisso agora. Eu já pensei. E que para mim é uma coisa muito... Eu já pensei, mas foi muito miúdo. Miúdo é assim, não, morar perto. Porque isso me dá a certeza de que o meu olho presta atenção nessa mãe que vai envelhecer do meu lado. Mas é mais do que isso. É mais. É mais do que isso. É assim, sou eu que vou estar ali para tocar a fralda dessa mãe quando ela estiver bem velhinha. Sou eu que vou dar comida na boca dessa mãe quando ela estiver velhinha. É você, mas eu acho que você está construindo relações. Você
conseguiu construir relações familiares, a sua própria. Então, o seu núcleo familiar, eu e as crianças, nós estamos construindo, a gente tem a possibilidade de ver isso juntos, entendeu? Mas eu ia chegar nisso agora, que é, tá. quando eu digo eu vou fazer isso, é porque assim, eu preciso pensar que eu vou fazer isso. Vocês são, para mim, a representação dessa possibilidade coletiva, Sim. que eu não vou fugir do meu papel, que precisa ser desempenhado. Eu vou fazer o meu papel. Mas eu sei que esse cuidar será coletivo, porque nós também temos uns aos outros. Inclusive contando com nossas crianças. Que desde já são impactadas a pensar nisso, por exemplo, pelo fato de, no seu lado da família, eles terem tido bisavô, que infelizmente nos deixou recentemente, mas eles tiveram um bisavô. Eles têm uma bisavó. E que a família toda teve ali. Tava ali. Né? Eles têm uma bisavó que tá viva. E eles vêm, abraçam, beijam essa bisavó. Amam. Chegam na casa dessa bisavó e reconhecem aquele espaço como casa. E apesar de ela ainda não precisar de cuidado, porque ela tá mais inteira que nós todos juntos aqui, nunca vi um negócio daquele, mas sim, eles são lembrados a pensar que essa pessoa, ela precisa ser olhada de uma forma diferente. Está envelhecendo. Então, esse convite eu acho que precisa ser realmente coletivo. E ele tem que ter a participação dentro desse coletivo de nós, homens, no âmbito de nos colocar à disposição do que é o cuidar. E isso precisa começar desde cedo. A gente precisa. E o cuidar é isso, é um gesto de ser menos sobre você e mais sobre o outro. Acho que talvez por isso seja tão difícil esse negócio de cuidar, né? Porque é necessário abrir mão de si, do tempo para si. E isso não precisa ser um gesto heróico, né? Não precisa também ser um gesto que me desfaça de todas as minhas fronteiras, de todas as minhas margens pessoais. No coletivo, e aí pensando nas mães novamente, se as mães tivessem um coletivo social e familiar disponível para elas, elas poderiam aprender a dizer assim, eu agora estou cansada, eu preciso de ajuda. E essa ajuda estaria lá. É isso. Não vejo outra alternativa para a sociedade. Porque o cuidado não pode ser uma martirização, entendeu? Quem cuida não é melhor do que ninguém. A gente precisa cuidar coletivamente, porque senão ninguém aguenta. Inclusive porque é impossível pensar nesse cuidado coletivo sem que haja o cuidado consigo própria ou consigo próprio, né? Então, assim... o popular, o que virou o autocuidado, né? O capitalismo adorou se apropriar disso. Então tá bom, então você precisa cuidar, vem aqui que tem uma massagem para você, tem um creme para os seus pés, né? Não é sobre isso. Não é sobre isso, é sobre o entendimento que quando eu me coloco à disposição para cuidar de outra pessoa, isso não pode significar que eu descuido de mim. Sim. Agora, Valentina, eu falei no começo, né? Sua raiva é legítima, fale sobre ela, converse com esses primos, tios, enfim, irmãos. Mas a verdade que a gente sabe é que essas conversas, elas são sempre recheadas de acusações, né? E ressentimentos. O passado que volta no ressentimento, né? E a possibilidade de ruptura, ela é real. Né? A possibilidade do abandono, da escolha nessa reta final de não fazer parte, de apenas querer cobrar, de apenas querer apontar, né? Quem é que faz mais, quem é que faz menos, desse ressentimento profundo, não dito dentro das famílias, é uma verdade. Tá posta, né? Que isso pode acontecer. Tá posta. E é muito duro a gente perceber isso também. Muito duro. Tem vários exemplos, né, ao nosso redor de famílias... Succession. Succession é uma série da HBO que fala sobre um processo de sucessão familiar, né? A passada do trono, do poder, do grande patriarca para os filhos. E, meu pai Cristo, como é disfuncional. Mas essa coisa da velhice mesmo, quem cuida desses velhos, né? Que filho assume isso? Por que os filhos não fazem isso juntos? Quantas dores são arrastadas ao longo do tempo nessas relações familiares, né? Quanto a gente espera desse pai, dessa mãe, e a gente não consegue adultecer e entender que o tempo passa, que a roda gira. Sim.
não tem outra alternativa, a gente não controla essa passagem do tempo. E eu entendo, eu, escorpiana como eu sou, Valentina, eu entendo muito quando você diz que fica na expectativa da lei do retorno, né? Ah, seu filho da puta, você vai ver uma coisa quando for a sua vez. Acho que isso também é legítimo, de você dizer assim, você da consternação, né, diante desse abandono, diante da escolha desse filho ou dessa filha, por não cuidar, porque não tem outra alternativa. Eu estava falando sobre isso com Irene, minha filha, outro dia, que ela dizendo assim, mãe, eu vou fazer 10 anos, eu vou ficar velha. Aí eu disse, filha, olha que coisa mais linda ficar velha. Ficar velha é muito bom. Ai, não, mãe, não quero ficar velha, não. Eu disse, filha, se a gente não ficar velha, significa que a gente morreu antes. Aí ela ficou parada assim, olhando para mim. Eu disse, é muito bom, veja suas avós. Eu quero que elas fiquem bem velhinhas, depois eu quero ficar bem velhinha, porque isso significa que eu tô viva, filha. E aí ela disse, é verdade, né, mãe? Eu disse, é, filha. Então, assim, não tem outra alternativa. É por isso que a velhice é sensacional. Eu tô achando muito engraçado você contando isso, porque eu acho que bateu alguma coisa nela nos 10 anos, Sim, tá batendo. que ela veio falar a mesma coisa comigo. E eu fiquei rindo aquela carinha dela falando isso, que velha, não sei o que, ela vendo aquela criança falar isso, e eu disse pra ela assim, olha só, eu quero que você fique muito velha pra que a gente possa se ver mais tempo. E caramba, essa Valentina traz esse dilema de pessoas que não estão se olhando. Porque quando essas pessoas, Valentina, que fazem parte dessa família de origem, escolhem não olhar para essa avó, ou mãe, ou tia, ou bisavó, que seja, independente da relação que tem, no fundo elas também estão escolhendo não olharem para si próprias, porque não se vê nessa mulher anciã é também não conseguir se enxergar num tempo futuro. O não se Eu tô com vontade de ligar pra é... minha avó agora, viu, Valentina? Oh. Vou desligar aqui e vou ligar pra minha avó, porque que privilégio. É. Que privilégio. E que merda você sentir isso da sua família. Que merda. É, eu acho muito triste também. Engraçado quando você falou, né, de legitimar a raiva, né? E eu fiquei pensando nesse outro lado, que é legitimar essa tristeza. Sim. Diante dessas pessoas que silenciam as suas visões e esse seu cuidado, né? Diante dessa avó. Eu queria mandar um abraço para essa avó. Eu sinto muita falta. Eu mato a minha saudade de vó com a avó dos outros. Então, Dona Eunice, a avó de Lua, eu chego na casa dela e acho a maior graça. Porque ela é aquela avó que não é uma vozinha, não. Ela é jovem, é elétrica, e conversa e pergunta as coisas, enfim. E tá envelhecendo e tal. Mas a gente, nesses anos todos, a gente construiu uma relação, eu e ela, que não é a relação do genro neto. E que tem as conversas da gente. A gente fala muito sobre pudim, porque ela faz o melhor pudim do mundo. E eu fico olhando para aquela senhora e dizendo assim, caramba, olha o que acontece nesse núcleo familiar onde eu me meti, que é o seu núcleo familiar, né? Você, sua mãe e sua avó têm uma conexão muito linda de entendimento agora na vida adulta, que as três têm, de entendimento dessa relação com toda a complexidade, né? E eu acho um privilégio poder observar isso, já que eu não tenho. Eu acho que observar isso é um grande privilégio. Eu espero que isso transcenda a família de vocês e que isso se incorpore a mim, as crianças e tal, para que a gente possa realmente viver isso. Eu queria mandar um abraço para essa avó, desejar que ela fique bem, que ela ainda fique mais tempo aqui para que, Valentina, você possa vê-la existir e que de alguma maneira essa percepção sobre o que aconteceu e essa raiva que você sente, essa tristeza que você sente, possa encontrar algum eco nessas pessoas e ser modificada de alguma forma. Porque eu acredito nas sensibilidades, sabe? Eu também acredito nas sensibilidades. Queria mandar um abraço para a Valentina, porque
não deve estar sendo fácil, né? Digerir tudo isso, ter visto isso tudo acontecer. E aí você volta para casa e aí tem uma filha que está ansiosa também, uma Valentininha de 8 anos, que cadê minha mãe? Né? Que sente e que com 8 anos não precisa ainda ter capacidade de elaboração, ela só vai sentir mesmo, né? E que bom que seu companheiro segurou a onda, porque é isso mesmo que companheiros fazem. Companheiros e companheiras precisam um segurar a onda do outro. Eu queria te dizer para respirar fundo também, Valentina, e se você tiver, quando você tiver mais em si, mais inteira, depois desse processo doloroso, que você encontre também algumas pessoas com quem você possa conversar e algum plano que vocês possam traçar, porque essa avó, no melhor dos cenários, ela tem mais 15 anos de vida. Como é que vão ser atravessados esses próximos 15 anos? O que é que vocês, esses tantos filhos, netos e bisnetos, o que é que vocês como coletivo vão fazer? É preciso falar sobre isso, é preciso falar sobre esse deserto no qual se chega, chamado velhice, né? Queria deixar um livro para você, uma indicação de livro. Eu não vou lembrar o nome porque eu sou péssima, mas é o livro da Ana Cláudia Quintana Arantes, que é para toda a vida. Não é sobre a morte. Ela tem uma vida, a morte é um dia que vale a pena viver, que é lindo, mas não é sobre esse, é um sobre a velhice, é para toda a vida valer a pena. Eu acho que é esse o nome. Você acha fácil. E foi um livro que eu li ano passado, final do ano, no processo da morte do meu avô, e foi muito especial. Muito, muito especial, porque me fez olhar para a velhice de um outro jeito, assim, sabe? A gente não para pensar na velhice, né? A gente se acha muito onipotente, onipresente, poderoso demais. A velhice parece que nunca chega, mas ela chega rápido e ela impacta todo mundo que está ao redor. Então, se você puder ler esse livro, querida, leia, e que você encontre pares para essa travessia desses próximos anos na sua família, porque vai ser mais justo se isso acontecer. Vai ser. Valentina, obrigado. Obrigado por essa partilha aqui desse dilema tão bonito. Espero que vocês fiquem bem por aí, com saúde. E desejo que mais e mais pessoas que ouviram aqui a gente hoje e que sentem isso ao redor, nos seus núcleos familiares, possam entender que essas conversas sobre o cuidar, elas não são reuniões de condomínio. Conta pra gente como é que bate esse dilema em você. Se tem alguém vivendo uma situação parecida, escreve pra gente no mesmo e-mail, luabarros@redeamparo.com.br ou para pedro@redeamparo.com.br. Receber esses feedbacks está sendo super bonito. Nossa, muito. O dilema 120, que atravessou todo mundo, assim, a gente recebeu muitas mensagens bonitas e é bom trocar, né? Então, se tocou você, então conta aqui pra gente. É isso aí. Me tocou profundamente. A mim também. Obrigado, gente. Até próxima segunda-feira. Lembrando que o que foi, não? Não, sim, era segunda-feira de março agora, né? Pra quem não é assinante. É verdade. É verdade. Quem não faz parte da nossa comunidade, segunda-feira que vem vai só ouvir o dilema, mas não vai poder saber o que a gente falou sobre ele. E como isso reverberou na comunidade. Isso, mas quem faz parte da comunidade já vai poder ouvir. É isso mesmo. Então a gente aqui no episódio aberto, a gente se encontra no começo de março. E para você que faz parte da comunidade, a gente segue dialogando semanalmente com o Dilemas. Muito obrigado. Um beijo para vocês e... Desculpa. Um beijo para vocês. Caboge, meu querido, solta a vinheta e mande um beijo para Dona Núbia. Dilemas. Mostre os seus que a gente mostra os nossos.